Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A mais essa transmissão ao vivo. Sandro, meu primo, Neuza, Lúcia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo. Luciana, Angélica, que eu faço desde o início da pandemia, acabou se tornando uma missão na minha vida. Há 5 anos e meio que eu faço ininterruptamente essa live, essa transmissão, como queiram. Eu sempre repito isso, que tem pessoas que estão chegando agora. Neuza, legal, seja bem-vinda. E se eu não falar o nome, é que às vezes passo, eu estou concentrado aqui em falar. E comecei em março de 2020, no auge da pandemia, as vacinas ainda incipientes, problemas governamentais, que não vamos comentar, as pessoas desencarnando, nenhum de nós tínhamos a certeza aonde iria a humanidade, e dessa forma muito menos a nós mesmos. E eu, naquele tempo, eu senti vontade, um desejo muito forte de ajudar as pessoas, porque eu também creio que quando você ajuda o próximo, você está se autoajudando. Isso é uma conexão automática. E aí eu pensei, a princípio eu pensei na música. A princípio eu pensei na música, eu falei, poxa, eu vou cantar, e até fiz. Foi muito interessante, até que foram 1.400 pessoas. Acho que foi o maior público da minha vida. Foi na época da pandemia. E foi o maior barato, porque eu fiz exatamente aqui virou um estúdio, fica parte da minha casa aqui, onde tem meu estúdio que eu ensaio, né? Tem minha caixa de som aqui, se eu virar aqui vocês vão ver, e também onde eu atendo as pessoas na terapia. Eu chamo esse espaço aqui, Jaci, minha amiga, eu não vi o seu nome, seja bem-vinda. Esqueci de você, não, eu mandei lá o logo. E que eu chamo isso aqui de Rogério, meu irmão, seja bem-vindo. Eu chamo aqui de o quarto abençoado, né? Aqui onde tudo acontece, assim. Aqui, na verdade, é o resumo de quem eu sou, né? A música, a terapia, onde eu faço as minhas orações, enfim, aqui tem uma energia muito minha aqui. E na época eu virei, né? Lógico, eu viro para a janela, né? Aqui do meu lado, desse meu lado direito aqui, onde eu estou apontando, tem a janela, né? E Sandro, meu primo, aí coloquei a bandeira cigana, lógico. E eu falei, pô, vou cantar algumas músicas. Detalhe, a capela, não tinha nem microfone. Eu tenho guardado esse vídeo, é muito engraçado, é muito interessante. A capela, sem microfone, e na época eu nem tinha caixa de som direito, eu tinha as caixas de som vagabunda pra caramba. Aliás, é essa que tá o som, o fundo musical, que é uma caixinha de 200 watts. Olha só, de 200 watts. Hoje não, hoje eu tenho equipamento bacana, que eu levo para as festas, enfim. Mas na época uma caixinha de 200 watts, Polivox, tá aqui, é que tá fazendo esse som aqui, esse somzinho. Eu só sei que eu cantei quase 2 horas. O pessoal que toca comigo falou, Randan, você é louco, como é que você consegue ficar 2 horas sozinho, a capela, cantando? E foi mó barato, foi muito bacana. Lógico, eu alegrei as pessoas e me alegrei também, foi muito bacana, mas não era o suficiente.
Ieda, seja bem-vinda. Aí eu comecei a fazer essa live. No início era muito estranho para mim, porque assim, eu sou muito presencial. Eu já dei palestras, não no segmento da terapia, mas eu dei palestra na área comercial, porque eu trabalhei muitos anos em área comercial, eu trabalhei 30 anos em área comercial. E eu dei palestras de venda, de marketing, em empresas que eu trabalhei na área comercial. Então eu já tinha, mas assim, eu sou muito presencial. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou transmitir para as pessoas se eu não estou nem vendo as pessoas? Porque quando você está assim ao vivo, você vê a reação das pessoas. É que nem na música, né? Você leva um repertório, aí você vai vendo o que as pessoas estão achando, você vai mudando até. Né? Pelo menos eu faço isso. Né? E mesma coisa a palestra, né? Você está lá olhando, você vai sensibilizando com as pessoas e vai, de repente, muda. Aqui não, aqui seja o que Deus quiser. Ainda mais naquela época. Agora não, que agora até eu percebo, até pelos comentários, pelas participações, claro. Mas na época eu fiquei assim, falei, caramba, como é que vai ser isso? E para minha surpresa, teve também muitas pessoas, sei lá, não me lembro mais quantas, mas foi uma coisa também muito grande. E mais do que a quantidade de pessoas, Maria Jane, a qualidade. Eu digo a qualidade no sentido da necessidade das pessoas, por eu estar lá fazendo aquilo, né? Fazendo isso, essa live. E teve alguns depoimentos que me marcaram muito. E uma delas, eu sempre repito, lógico, eu não vou dizer quem foi, claro que não, essa pessoa ainda às vezes ainda aparece na minha live. Uma senhora de São Paulo me manda uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu disponibilizo meu WhatsApp para todo mundo e tal, até porque além de ser um terapeuta, eu sou um artista, então para facilitar as pessoas entrarem em contato comigo. E essa pessoa chegou e mandou a seguinte mensagem para mim: Randan, você não tem ideia da importância do que você está fazendo. Eu não me lembro se foi na primeira live, ou se foi na segunda ou na terceira, mas logo inicialmente ela falou: você não tem ideia do que você está fazendo para as pessoas. Aí ela contou o seguinte caso: eu perdi o meu marido recentemente, com 50 anos de casada. Eu estava pronta para me suicidar. E ao ver as tuas palavras, você salvou a minha vida. Olha, Nájila, seja bem-vinda. Olha, Rosângela, olha que coisa incrível isso. Quando eu vi aqui, lógico, eu chorei na hora. Eu me lembro que eu estava até caminhando, porque eu tenho um costume de caminhar todo dia de manhã, né? Então eu caminho. Rosângela, minha amiga, eu caminho 1 hora por dia. Aqui no meu condomínio mesmo, aqui no sol, enfim. E, logicamente, eu comecei a chorar, porque um depoimento daquele, num momento tão complicado, né? E eu ouvi um depoimento de algo que eu estava começando a fazer, e, na verdade, eu não pensava, era para mim que eu ia fazer a live de vez em quando. Quando eu vi esse depoimento, eu falei, caramba, que isso? O que é isso? Andréia, seja bem-vinda. E aí eu falei, não. E fora outros, porque era tudo uma necessidade naquela época das pessoas ouvirem a verdade, porque também tinha muito fake, né? Muitas pessoas falam um monte de besteira. E ali eu queria mostrar um lado otimista, de você crer, ter fé, que tudo ia passar. E foi o que aconteceu. Então essa live, na verdade, é uma grande missão na minha vida. E nada é por acaso. No início eu escrevia, eu conto isso que é muito interessante. No início eu escrevia um monte de papéis assim, em minha volta. Hoje em dia, eu não escrevo absolutamente nada. E para ser sincero a vocês, eu nem me preparo. Sim, me preparo que eu entro aqui antes,
aí acendo incenso, tenho incenso aqui atrás, faço minhas orações, né? Converso com meu guia, meu grande mestre Jesus, e também com os outros que estão aqui à minha volta, me conecto com a minha energia, e pronto. É tudo improviso. E por que hoje eu faço tudo improviso, intuitivamente? Porque eu acho que tem que ser assim. A minha proposta não é aqui fazer palestra. Palestra eu faço, se precisar eu faço. É só me dar o tema que eu faço. Não é difícil para mim fazer palestra. Sobre qualquer tema, que eu conheça, claro. Mas aqui não é isso. Aqui é alma, espírito, sentimento. Então tem que sair de forma espontânea. É assim que eu faço. Independente de qual vai ser o engajamento, se vai ter muitas pessoas. Porque se eu estou ajudando uma, duas pessoas, para mim já é o suficiente. Entre aspas, lógico. Quanto mais pessoas eu vou ficar feliz. Não pela palavra engajamento, que eu não estou atrás disso. É porque eu estou podendo ajudar, pelo menos tentar ajudar alguém. E assim começou essa história da live. Hoje é totalmente intuitiva, inclusive o tema. Hoje, por exemplo, o tema é não esqueça dos... Tem uma amiga minha que riu, falou, Andan, que tema é esse? Eu achei muito engraçado, né, Nájila? A Nájila está ouvindo, ela está sabendo porque que eu estou falando isso agora. Eu botei assim, o tema de hoje, Natasha, minha filha, não esqueça do seu Peter Pan e despreze os capitães gancho da sua vida. Uma amiga minha, que é isso, Andan? Mas olha, parece uma brincadeira, né? Não abandone, não esqueça do seu Peter Pan e despreze os capitães gancho da sua vida. Não vou negar que isso foi inspirado numa amiga, agora é minha amiga, uma pessoa que entrou em contato comigo, que admira a minha live, admira a minha música, também sobre terapias e tal, e ela está por aqui. E numa das conversas, tivemos várias conversas, e uma das conversas, ela me chamou de Peter Pan. Mas não me chamou de gozação não, ela chamou sério. E aí eu parei para pensar, caramba, essa moça tem uma visão incrível. Ela tem uma visão incrível. Porque realmente eu sou um Peter Pan. Eu sou o próprio Peter Pan. E como assim eu sou o próprio Peter Pan? Qual é a história do Peter Pan? É aquele cara adulto, né? Que viu adulto. Mas na verdade ele não queria ser adulto. Ele se recusava a ser adulto. Porque ele queria continuar sendo aquele garoto. E eu me sinto assim. Então quando ela falou isso pra mim, essa pessoa que hoje é uma amiga, eu falei, Peter Pan, exatamente isso, a gente não pode esquecer. E aí eu falo de forma plural. Nós não podemos jamais perder o Peter Pan que está dentro de nós. Ontem, sábado, eu fiz a minha festa, né? Minha festa cigana, foi bem bacana, bem bonito. É uma festa, eu faço festa com glamour, assim, grandiosa. As minhas festas são muito simples, mas ela tem duas coisas que é raro ver. Ela tem verdade
Verdade no sentido ali que está fazendo ali, sabe, da espontaneidade. E amor. Né? Então a gente sente isso. As pessoas que vão na minha festa, as pessoas sentem isso. E eu, quando eu subi, tem um palco, um pequeno palco lá, que eu fiquei e tal, botei minhas caixas de som, as pessoas foram chegando. Qual foi a primeira pessoa que foi falar comigo? Não foi uma pessoa. Foi um cachorro. E detalhe, esse cachorro ele já tinha estado numa outra festa que eu fiz lá nesse mesmo local. Ele me reconheceu, que ele chegou com... A minha companheira me lembrou, eu tinha esquecido disso. Ela estava aqui na outra festa, ele se lembrou de você. Ele chegou balançando o rabo para mim. E isso acontece muito. E eu tenho certeza que isso, essa energia que os animais veem em mim, eu até brinquei com as pessoas que estavam lá. E por favor, não estou fazendo propaganda de mim, não. Eu vou chegar onde eu vou chegar onde eu quero chegar. É porque os animais, eles não olham você ali, figura estética. Eles olham a alma. E eu não tenho dúvida que esses animais, eles olham exatamente o Peter Pan que existe dentro de mim e que eu não vou largar nunca. Sei que às vezes até me prejudica, porque eu acredito demais no ser humano. Até hoje eu acredito. E eu não vou mudar. Eu sempre falo, esperneio, eu vou mudar. Não, eu não vou mudar. Porque esse sou eu. O meu interior Peter Pan, e eu não quero mudar esse meu interior Peter Pan. Não quero mudar. Deixa ele. Eu vou ficar velhinho, encarquilhado e vou continuar o Peter Pan. Por isso eu brinco muito, por isso eu rio muito. Às vezes eu tô numa merda danada. Desculpa, merda. E tô sempre rindo. Tô falando de grana, tá? Mas eu tô sempre rindo. Porque esse é o Peter Pan que tem dentro de mim. E esse Peter Pan nós não podemos deixar de ele ir embora. Todos nós. O que acontece é que as pessoas vão amadurecendo, vão envelhecendo e vão ficando enrudecidas. Vão ficando amargas. Pelos sofrimentos da vida que todos nós temos. Eu tenho meus sofrimentos. Eu tenho minhas decepções. Assim como vocês. Por trás desse sorriso, desse Peter Pan, tem coisas que me marcaram na minha vida. E até que me marcam. Até hoje. Só que eu não deixo escapar esse Peter Pan. Né, Najma? Eu não deixo escapar esse Peter Pan. Esse Peter Pan não vai sair de mim jamais. Porque é ele que me dá vida. É ele que me estimula. E vocês, cada um de vocês tem que fazer a mesma coisa. Se vocês deixaram esse Peter Pan de vocês fugirem, pega ele de volta. Pega esse Peter Pan dentro de vocês de volta. O lado criança de vocês, o lado adolescente, sabe, de vocês. É o Peter Pan, pega de volta o Peter Pan. Pega de volta, ainda tem tempo. Quando você abandona totalmente o Peter Pan, a vida fica horrível. Porque aí, o que acontece? Potencializa muito mais a tudo que nos envolve. E é complicado o que nos envolve. Eu não estou falando não só da nossa vida, cada um com os nossos problemas, cada um tem seus problemas. Eu estou falando o que tem em volta mesmo, as notícias, as guerras, isso e aquilo, no caso do Rio de Janeiro, a bandidagem. Se você deixa escapar esse Peter Pan, você entra em depressão. Você adoece. Então o Peter Pan te salva, porque ele mantém a tua alegria. Por isso que a música pra mim, imagina, outro dia, não sei o que, porque ganha dinheiro com
Com o mundo cigano? Eu vou ganhar dinheiro com o mundo cigano, imagina. Eu vou ganhar dinheiro com o mundo cigano cantando música cigana? Pelo amor de Deus. Mas me dá alegria, eu gosto. Por isso quando as pessoas, quando vão ver as minhas festas, e várias que estão aqui já foram e vão, é uma entrega total. Eu canto, eu danço, eu pulo, eu brinco o tempo todo, eu mesmo brinco comigo mesmo. Porque ali eu estou por amor, ali é o Peter Pan. Ali é o Peter Pan. Ali é o Peter Pan encarnado. É a criança brincando de música. E que de uma certa forma deu certo. Então é isso. Não deixe escapar o Peter Pan que tem dentro de você. Ele é fundamental. Mas aí tem o outro lado. Que aí é a continuidade da nomenclatura, né? Da chamada dessa live. Despreze os capitães gancho da sua vida. Quem era o algoz do Peter Pan? Capitão Gancho, né? Que era uma peste. Ele queria aprender o Peter Pan. Na verdade, ele queria o Peter Pan, ele queria aprender o Peter Pan até por inveja do Peter Pan. E na nossa vida, na vida de cada um de nós, aparecem muitos Peter Pans. Peter Pans não, Deus me livre. Peter Pan também, por que não, né? Claro. Mas no caso, aparecem muitos capitães gancho. A vida de todos nós. E tem umas que a gente não tem nem como separar, que fazem parte da nossa história. Às vezes tem alguns que a gente não tem nem como separar. Meirinha, seja bem-vinda. Que fazem parte da nossa história. Mas aí você pode, sabe, deixar de lado. E aí o Capitão Gancho entra em ação, Elaine, minha amiga. Capitão Gancho não, eu estou trocando. O Peter Pan entra em ação. Porque ele não deixa... Ai, perdão. Ele não deixa que o Capitão Gancho te pegue, o alcance. Então é fundamental que a gente possa desprezar os capitães gancho da nossa vida. E digo mais, não rebata não. Não perca seu tempo em rebatar. Em rebater. Em confrontar. Não perca seu tempo. Sabe? Despreze. Porque você vai confrontar com uma pessoa que quer tentar te derrubar de alguma forma, quer tentar te falsear de alguma forma. Porque aí também teve outro lado. Vem um lado importante. A tua consciência. Se a sua consciência está tranquila, e você deita a cabeça no seu travesseiro, e seu travesseiro é o maior exemplo da tua consciência. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, e aí você relaxa, e vem as reflexões, aí você vai saber exatamente como está a sua consciência. Se a sua consciência está limpa, vai confrontar com esse Capitão Gancho de M. Quase que eu falo palavrão de novo. Uma vez eu fiz uma live, deu um foda-se. Tem uma senhora que veio reclamou com a minha companheira, Márcia. Olha, diz pra ele não falar muito palavrão não, fica chato. Tadinha.
Mas tem que dar mesmo. Para essas pessoas tem que dar. E não confronta não, porque você está dando importância para essas pessoas. Eu já fiz muito isso em confrontar, porque eu sou leonino, né? Leonino é fogo, né? E o meu sangue é um sangue forte, né? É um sangue enraizado. Bia, seja bem-vinda, minha prima. É um sangue forte. Então não vale a pena o confronto, simplesmente dê o desprezo aos capitães ganchos da sua vida, aquelas pessoas que querem te prejudicar. Não se confronte. Para que confrontar? Se você deita no seu travesseiro e a sua consciência está limpa, não é, minha amiga Nájila? Se a sua consciência, a Nájila só está rindo. Se a sua consciência está tranquila, quando você deita o travesseiro, você vai confrontar com uma pessoa qualquer coisa? Não. Segue. Segue com o seu Peter Pan, que está dentro de você. Ele está te protegendo pela tua essência. E aí o que acontece? Quando você tem uma essência, que é uma essência pura, lógico, quando eu estou falando uma essência pura, a idade e o amadurecimento, ele te traz algumas proteções, claro, não estou falando isso. Eu não estou dizendo que o Peter Pan que está dentro de mim é um bobão, não. Às vezes não vou negar, não. Às vezes viu? Às vezes, olha, porque eu ainda acredito no ser humano, né? Aí vira e mexe, quando você acredita no ser humano, você vai tomando as rasteirinhas. Mas essas rasteirinhas não me atingem. E não, com certeza não te atinge. Se você tem essa coisa bem resolvida dentro de você. Porque o importante é você estar bem resolvida dentro de você. O que você representa para a humanidade? Quem é você para a humanidade? Se você deita a cabeça no seu travesseiro, se você sozinho, você chega, poxa, lógico, eu erro, eu sou um ser humano, mas eu estou fazendo um bom papel para a humanidade, como ser humano. Eu estou fazendo um bom papel para a humanidade, como ser humano. Se você chega a essa conclusão e você tem essa certeza, acabou. O que importa é aquela pessoa que fica querendo te minar. Despreze esses capitães gancho. Despreze. Só o desprezo. Não dê importância para isso. Isso é o princípio da vida. A vida já é muito dura. Para que a gente ainda vá confrontar com aqueles que querem nos prejudicar de alguma forma. Não, se afasta. Despreze o capitão gancho ou os capitães gancho. Simples assim. Simples assim. Por isso eu achei esse tema maravilhoso. Não esqueça do seu Peter Pan e despreze os capitães gancho da sua vida. É fantástico essa frase, Dalva. Ela é fantástica, porque é o princípio do bom viver para todos nós, independente da sua situação, dos seus problemas. É o princípio do bom viver. Não esqueça do seu Peter Pan que tem dentro de você e despreze os capitães gancho. E se você deixou escapar o Peter Pan que tem dentro de você, pega de volta. Ainda tem tempo. E seja feliz. A vida já tem muitos percalços,
a gente possa, além dos percalços, nos autominarmos por causa desses percalços. E como nós autominamos? Exatamente através do enrudecimento, das mágoas, das raivas. Não guarde raiva de ninguém, não. E muito menos mágoa. Simplesmente despreze. Parafraseando a live de hoje, despreze os capitães gancho da sua vida. Simples assim. E seja uma ou um Peter Pan. Procure levar a vida com alegria. Eu sempre digo que eu conheci alguns anciões que foram importantes na minha vida de alguma forma. Um deles foi um cara assim fantástico para mim. Apareceu assim do nada. Do nada, nada é do nada, né? Eu tinha um restaurante com a minha companheira, um pequeno restaurante, um shoppingzinho aqui no Recreio, restaurante de comida executiva. Isso tem tem mais de 15 anos isso aí, ou por aí, uns 15 anos. E estava num momento assim, muito complicado para mim, sabe? Algumas coisas estavam acontecendo na minha vida. E apareceu um senhor. Eu não estava, mas estava minha companheira, aquela que cozinhava, que se virava lá na cozinha, eu saía para fazer compras, enfim, era uma coisa pequena. A gente tinha 2 funcionários só e a gente se virava. Nossa, aquele é um sufoco. Não aconselho ter restaurante de jeito nenhum, pelo amor de Deus. O Peter Pan vai embora na hora e fica só o Capitão Gancho. Mas enfim, eu tive. Mas estava num momento muito complicado. Não só o restaurante, que eu estava, sabe? Falei, puta, acho que eu fiz besteira montar isso. Né? Mas algumas outras situações na minha vida. E apareceu um senhor. Eu não estava. E aí se apresentou minha companheira, Márcia, que está aí, Márcia Randan. Aí dizendo, olha, o cartão, eu fui jogador de futebol, fui do Vasco da Gama. Mal sabia ele que eu sou Flamengo, né? Mas tudo bem, ele se apresentou como jogador do Vasco e eu sou Flamengo. Bom, eu como sempre gostei muito de futebol, joguei futebol de salão pelo Flamengo, enfim, gosto muito de futebol, acompanho. E quando eu cheguei, Márcia, minha companheira, chegou, olha, teve aqui um senhor, deixou um cartãozinho, não sei o quê. Resumindo a história, para não alongar de novo, ele foi de uma importância absurda. Hoje, se ele tivesse vivo, estaria com, sei lá, 87 anos, por aí. Ele desencarnou na época da pandemia. Ele tinha uma história linda de superação. Ele foi campeão, foi a melhor época do Vasco da Gama, anos 60, que era chamado Expressinho, uma coisa dessa. E ele era lá lateral esquerda, ele marcava o Garrincha, ele contava, eu morria de rir. Mas por que eu estou falando desse senhor? Pô, porque anda, que história é essa? Por que tanto tempo falando desse senhor? O apelido dele era Coronel, era apelido dele no futebol. Ele tinha 2 coisas que eram fantásticas. Primeiro, a alegria. Safadinho, velhinho safadinho, não podia ver uma mulher, viu? E aí dava os cartõezinhos dele. Detalhe, o cartãozinho era com o telefone do filho. O filho vai ficar a pau da vida. O filho dele era meio antipático. E ele me adorava, eu adorava ele. Tanto que eu peguei, eu comprei um copo do Vasco. Olha, eu flamenguista, ó, comprei o copo do Vasco. Quando ele chegava lá, eu botava o copo de Vasco. Não cobrava nada a ele, porque ele estava numa penumbra danada, coitado do velhinho.
Tudo bem que eu também não estava muito bem, mas tudo bem, a gente tem uma mão para erguer para outra pessoa, uma pessoa que está sendo importante para você. É mais comida, né? Comida, enfim. Mas ele tinha duas coisas que eram fantásticas, esse senhor. Velhinho, não, essa palavra velhinho é horrorosa. Esse ancião, esse sábio ancião. Primeiro, a alegria de viver. Peter Pan dele era claro ali. E o que o Peter Pan, e o que uma criança faz mais, um jovem faz mais? É sonhar, não é? Quando a gente é jovem, a gente é cheio de sonho, né? Vamos fazer isso, é aquilo, não é mesmo? E ele tinha isso também, que é os sonhos dele. Com 80 anos, não perdeu os sonhos. E ele era tão convincente nessa coisa dos sonhos, tão convincente, que sem querer eu me fiz ludibriar por ele. Não no mau sentido. Porque ele falou que o sonho dele era montar uma escolinha de futebol. E eu joguei futebol uma parte da minha vida, mais novo, lógico. Eu fiz educação física, só não terminei, então eu já tinha o futebol na veia. O que eu fiz? Fiz um curso de treinador de futebol. Eu tenho curso de treinador de futebol. Lógico, não para futebol profissional, mas de base, né? Para crianças e tal, para escolinha. Só que tudo era sonho dele. E eu acreditei tanto no sonho dele que eu fiz até curso. Depois eu vi que era um sonho, que não tinha possibilidade. Ele não tinha dinheiro, nem eu, então, enfim, o Vasco estava pouco ligando para ele, né? Então você vê que bacana. Mas ele tinha isso, eu olhava para ele, ele era jovem, sabe? Feliz. Porque ele não perdeu o Peter Pan dele. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu jamais vou perder o meu Peter Pan. Eu vou continuar aqui na live, vocês vão ver, porque eu não vou deixar de fazer essa live. Eu vou estar sempre no mesmo Peter Pan. E eu aconselho a vocês fazer a mesma coisa. Se você perdeu o seu Peter Pan, traz ele de volta. Agora não se esqueça. Despreze os capitães gancho. Não confronte. Porque se você confrontar, você está fazendo exatamente o que os capitães gancho querem de você. O confronto, te irritar, te magoar, te enrudecer. Então, despreze. Vai, capitão gancho. Vai em paz, que o Peter Pan aqui sabe voar. O Peter Pan sabe voar, o Capitão Gancho não sabe, então vai, Capitão Gancho, que o Peter Pan, olha, vai voar. É isso. Bom, queria mais agradecer, tem algumas pessoas que estão aqui, que estiveram na minha festa, minha gratidão, a festa foi muito bonita. E já vou anunciar que dia 23 de agosto, semana do meu aniversário, eu já estou marcando, já está marcada uma nova festa, com algumas surpresas, tá bom? Vai ser no meu aniversário, tá bom? É isso. Feche os olhos. Poxa, eu nem pedi, né, para pegar o copo d'água, eu esqueci. Quem quiser pegar... Ivone, seja bem-vinda. Quem quiser pegar um copo d'água, pegue, tá bom? Quem não puder ou não quiser, não tem problema, não vai ser isso que vai mudar. Solange, seja bem-vinda. Olha, uma coisa importante para quem está chegando agora, depois eu salvo essa live. Eu salvo no Instagram, salvo no Facebook e salvo na minha página do YouTube, tá? Que é Randan, @Randan Terapeuta, tá? Eu tenho uma página do YouTube, tá? Aliás, convido vocês a entrarem. Tem as últimas, eu acho, 140 lives lá, e tem coisas musicais também, com músicas eu cantando, algumas coisas engraçadas com meus animaizinhos, isso é bem bacana que eu faço.
Eles cantam, dançam, falam. Entra lá no meu canal do YouTube, Randan, @Randan com H, terapeuta. Aí vocês vão ver lá, inclusive as últimas lives, está numa playlist chamado Encontro de Luz, Amor e Fé. Vocês vão ver lá, tá? Então quem está chegando agora, se quiser, ou veja depois pelo próprio Instagram que eu salvo. Tá bom? Fecha os olhos. Feche os olhos. Relaxe sua mente. Relaxe seu corpo. Relaxe sua alma. Um relaxamento profundo, mais e mais profundo. Eu vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira. Prende o ar. Relaxa seu corpo. Relaxa sua mente. Relaxa sua alma. 2, inspira. Prende o ar. Relaxa seu corpo. Relaxa sua mente. Relaxa sua alma. 1, inspira. Prende o ar. Sinta seu corpo relaxado. Num relaxamento profundo, mais e mais profundo. Para que a gente possa entrar numa dimensão ainda maior. Para entrar em contato com o nosso Peter Pan. Eu vou contar até 10. De forma decrescente. Quando chegar no número 1, nós vamos estar numa dimensão bem acima do nosso cotidiano. A dimensão de luz. A dimensão do Peter Pan de cada um de nós. Respire normalmente. 10. Mais e mais profundo. 9. Mais e mais profundo. 8. Mais e mais profundo. 7. Mais e mais profundo. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sinta seu corpo relaxado, no relaxamento profundo, mais e mais profundo. Estamos todos nós em outra dimensão. A dimensão da luz, do amor
muita fé, independente da sua religião. Essa live é uma live ecumênica, espiritualista, ecumênica. Portanto, sejam bem-vindos a qualquer religião que você tenha. E mesmo que você não tenha religião, isso é o de menos importante. Mas tenha fé. Estamos todos numa grande planície, num grande jardim, num jardim de luz. Todos nós estamos contemplando toda essa natureza, sentindo o cheiro das folhas, das flores, trazendo uma paz enorme, uma paz imensurável, uma paz além do normal. De repente olhamos lá embaixo e vemos dois vultos que aos poucos vão se aproximando e materializando. Vai chegando bem perto de nós. O primeiro vulto é de um homem, uma grande túnica, com uma corda amarrada na sua cintura. Cabelos longos, barba. É o grande mestre Jesus. E ele está de mão dada com uma criança já grandezinha. E ele está trazendo essa criança até nós. Ele chega perto, te olha e fala para você: olhe para essa criança. Olhe agora para essa criança. E Jesus pergunta para você: você sabe quem é essa criança? Na hora você fica sem saber. Mas na verdade, no fundo, você sabe quem é essa criança. E Jesus fala: essa criança estava perdida. Essa criança é você, mais nova. Eu estou trazendo ela de volta, para ela ficar do seu lado, para ela entrar dentro de você. De repente Jesus se afasta e deixa essa criança. Você olha para essa criança e começa a sorrir, começa a gargalhar, lembrando de momentos da tua infância. Momentos alegres da sua infância. E sorri para essa criança que é você. De repente essa criança se expande. Se torna um feixe de luz espiritual e entra dentro de nós. Essa criança entra dentro de nós e se transforma no nosso Peter Pan. Não deixe ela sair de volta de você mais. Guarde.
vai trazer a sua felicidade. Vamos aproveitar esse Peter Pan, essa criança, e vamos mentalizar alguém que esteja necessitando agora. Por alguma coisa que ela esteja passando nesse momento. Alguma necessidade, uma doença, depressão, ansiedade. Mentalize essa pessoa ou mais de uma pessoa. E se quiser, pode mentalizar também um animalzinho que esteja precisando. Vamos mentalizar agora. Agora mentalize a sua necessidade. Mentalize a sua necessidade. Se você estiver com alguma doença em algum lugar específico, se quiser, põe a mão. Estamos numa grande corrente de luz. E não duvide dos milagres. Os milagres existem e acontecem em todos os lugares. Diz o Mestre: aonde estiver mais de uma pessoa no meu nome, eu estarei presente. E o Mestre está aqui nesse momento. Jesus está aqui para nos curar com todas as forças de luz existentes nesse planeta, que estão aqui em volta do seu lado. Portanto, mentalize a sua necessidade. Você quer? Põe a mão aonde você precisa. Agora pegue um copo d'água. Se você não tiver um copo d'água, põe a mão aqui no seu chakra cardíaco, aqui no coração. E se tiver um copo d'água, põe a mão aqui em cima. Mentalize o que você quiser. Se for a sua cura, mentalize o remédio que você precisa. Não tenha dúvida que essa água, nesse momento, nesse instante, está sim se transformando num remédio. Não pela minha presença, claro que não. Pela essa grande corrente que se faz agora, de todos nós, sob o olhar do grande Mestre Jesus. Como eu disse, milagres existem em todos os lugares.
está presente a fé. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Beba um copo d'água. Se você tiver animalzinho na tua casa, deixa para eles, põe no potinho deles. Tá bom? Eu deixo bastante, que eu tenho muitos que moram comigo e os que eu cuido aqui no meu condomínio. É isso. Vai abrindo os olhos. Voltando ao mundo real. Oráculos e mistérios, seja bem-vinda. Ivone, eu já falei. Solange, minha amiga querida. É isso. Como diz o tema da live, não esqueça do seu Peter Pan. Ele é fundamental. Ele é fundamental. E como disse, quanto aos capitães Gancho, despreze. Por um motivo muito simples. O Peter Pan voa. Portanto, o Capitão Gancho não vai nunca atingir o Peter Pan. Porque ele voa. Ele voa através da sua alegria. O Capitão Gancho fica ali embaixo, choramingando, querendo aprontar com outra pessoa. Aí ele vai migrando para outros lugares. Mas não com você, que tem dentro de você o seu Peter Pan, assim como eu tenho o meu. E você quer saber de uma coisa? O grande mestre Jesus falava isso sobre a criança, né? E ainda tem isso, você mantendo o seu Peter Pan, você mantendo o seu Peter Pan, você tem um contato muito mais próximo com o grande mestre Jesus, e não só Jesus, por todas as correntes de luz existentes nesse planeta. Sibila, seja bem-vinda. Oh, minha vizinha, seja bem-vinda também. É isso. Bem, mais uma vez, antes de cantarmos, né, juntos, de darmos as mãos, eu salvo, tá? Para quem chegou agora, salvo no Instagram, salvo no Facebook e salvo no meu canal no YouTube, que é @randanterapeuta. Tá lá, tem lá os últimos 140 ou 150 lives. Inclusive a primeira que eu fiz está lá, interessante, está lá a data, 30/3/2020. Se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de ver a minha primeira live que eu fiz no início da pandemia, tá lá arquivado, tá? Eu deixei a data. Primeira data, eu botei lá a primeira live, aí tá lá 30/3/2020. Tá? Se tiverem essa curiosidade, tá lá. Ou seja, tem 5 anos e meio isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz
nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. O Peter Pan, que existe e vai sempre existir dentro de mim, reconhece o Peter Pan que existe em você. Meu primo, seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Até a próxima segunda-feira. E mais uma vez, está salvo. Eu vou salvar essa live no Instagram, fica salvo no Facebook e no meu canal do YouTube. Então, para quem chegou agora ou perdeu o início, foi bem interessante. Aconselho a vocês que chegaram agora, dá uma olhada desde o início, porque esse tema é um tema fundamental para o nosso caminhar. É isso. Gratidão.